Eu tava falando com meu irmão recentemente que na última ceia eu falei, gente, eu não aguento o pastor David falando, que eu morro de rir, né? É meio que um sarcasmo, mas um sarcasmo que te faz refletir, Sim, sim. né? Assim, a gente aprende muito com isso, porque é como se fosse um questionamento socrático, né? Você Mas te não é. dá o coisa da dúvida, Mas né? Ou peraí. é ou não é? Porque só você, somos Sim, uma igreja missionária. Eu não concordo, mas tudo bem. Vamos voltar para o foco. Já deu para pensar, né? Então, vai ficar ressoando ou aí. é, ou faz missões, ou evangeliza, ou prega a palavra, ou não é igreja. Ponto. Desculpa, Sim. né? Mas é assim. Então, muito mal, né, se conhece o mandato evangelístico. Mas existe o mandato evangelístico, que é uma via. Existe o mandato social, né? Quem não cuida dos seus, Uhum. principalmente dos domésticos da fé. Então, quando você lê principalmente dos domésticos da fé, não está excluindo os que não são domésticos da fé. Sim. Está dizendo ali numa questão de ordem, não dá para atender a todos, atenda os da fé. Sim, Ponto. sim. Mas inclui todos, Uhum, né? Então, negou a fé e é pior que o infiel. uhum. Porque, Débora, pior do que você pecar por não conhecer o que é certo, é você saber o que é correto e ainda assim pecar. É. Então, quem não cuida dos seus, principalmente dos domésticos da fé, negou a fé e é pior que o infiel. Mandato social. Uhum, A igreja tem um papel social. Terceiro, mandato cultural. uhum. O que é isto, pastor? Mandato cultural. Existe um rei, existe um reino e existe uma legislação. Há uma lei nesse reino. Há uma cultura nesse reino. E essa cultura tem que ser compartilhada com aqueles que não conhecem o Evangelho. E Uhum. esses que não conhecem o Evangelho vão conhecer essa cultura do reino via igreja. Sim, Então a igreja tem que mostrar para a sociedade qual é a cultura do reino. Mandato cultural. sim. Então nós não temos que cantar como eles têm Uhum. que cantar como a gente. A gente não Uhum. tem que, vou lá, não quero ser chato, mas a gente Ai, não tem que se vestir como eles têm que se sim. vestir como a gente. Né? A gente não tem que comer e beber como eles Uhum. devem comer e beber como a gente. Uhum. Paulo diz, olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Uhum. Né? Então, veja, se você perde o poder de influenciar, é porque tu já foi influenciado. Sim. Aí Se é você não é entender. cura para a Sim, sociedade, é sim, porque você precisa de remédio. sim. Se você não tem o poder, a condição em Cristo, Aham. de discipular alguém, você tem que levantar a mão e gritar, ei, alguém cuida de mim, me discipule, Sim. para que eu possa discipular o outro, né? Uhum. Então, qual é o objetivo dos 3 mandatos da igreja? Um só. São 3 rios que desaguam no mesmo oceano. Aham. Então, evangelístico, social e cultural. São 3 mandatos, 3 ordenanças que Cristo estabeleceu para a igreja. 3 missões, né? Com o único objetivo, conduzir todos para dentro do reino. Sim. Então, vamos lá. Eu conduzo as pessoas a Cristo pregando o evangelho, mas não é a única forma, pastor, pelo amor de Deus. Se ficar muito ruim, a gente termina de outro dia. Mas não é a Vai única lá, forma. entrega tudo, pastor. Não é a única Deixa forma. Vou tudo. contar uma experiência que eu aprendi com o apóstolo Peter Wagner Sim. nesse dia. Ele disse assim, olha, tem um mega empresário, cara muito rico, 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 rico. Ele tinha, qual era a empresa dele, qual era o grande negócio dele? Ele contratava cantores, artistas famosos, os mais famosos, né? E assinava o contrato com esses cantores. Bancava todos, tinha um custo lá, o custo do contrato, e esses cantores iam fazer shows onde ele levava, ele escolhia os lugares, ele escolhia as músicas que seriam cantadas. Sim. Ele decidia tudo. Uhum. Os cantores passavam a ser funcionário dele dentro daquele contrato, do período do contrato. E claro, eram muito, muito bem pagos por isso. Esse camarada, Débora, se converte. Me foge agora, me perdoe o nome dele, tá? Você pode Sim. pesquisar o Google hoje, conta tudo. Então, ele se converte, ele aceita Cristo, e aí o que acontece com ele? Ele fala assim, uau, eu não quero mais fazer isto. Eu quero ser como Billy Graham. Billy Graham estava no auge do ministério. Ele falou, eu quero ser como Billy Graham. Então ele quebra o contrato com todos esses cantores,
seculares. Ele era multimilionário. Ele deixou de ser milionário, passou a ser rico, mas deixou de ser milionário, porque teve que indenizar todos os cantores por compromisso já assumido, que ele falou, não quero mais conduzir vocês, não quero que vocês cantem, mas não é isso, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ser pastor. Eu vou ser pastor como Billy Graham. Indeniza todo mundo, vai para um seminário, estuda teologia 4 anos, de fato foi ordenado pastor, mas nem de longe teve um ministério à la Billy Graham, como Billy Graham. Nunca conseguiu ser nenhuma sombra, alcançar aquelas pessoas. Ponto. Qual é a grande lição? Dentre desses conjuntos que ele tinha na mão, por contrato, tinha um grupo novo ainda de rapazes que ainda não eram tão conhecidos, chamado os Beatles. Que ele tinha contrato com eles e ele libera esses rapazes que depois prosseguem o conjunto e arrastaram uma multidão para o inferno. Me desculpa se você gosta dos Beatles, né? Foram músicos sensacionais, mas levaram uma multidão de pessoas para longe de Deus. Sim. Se esse grande empresário fica no lugar em que Cristo plantou ele, se ele decide continua sendo empresário, conduzindo a carreira desses meninos da época, desses rapazes, desses músicos, desses cantores, e traz essa turma para o evangelho também. Vocês vão cantar essas músicas. Eu quero que você cante essas músicas, vão fazer esses shows aqui, que seriam grandes cruzadas evangelísticas. Sim. Ele ganharia muito, infinitamente mais vidas para Cristo, como costumamos dizer, talvez até do que o próprio Billy Graham, que era único, que tinha um ministério. Mas imagina Billy Graham tendo... irmãos, antes de eu cantar, antes de eu pregar, né? Os Beatles vão cantar aqui para vocês. Quantos não evangélicos acompanhariam, né? Ficariam para ouvir o sermão do Billy Graham? Então, daí a importância de nós cumprirmos um mandato cultural. Então, assim, no chamado Monte da Cultura, nós precisamos ter os nossos representantes, né? Nos meios de cultura, de comunicação, né? De mídia, de entretenimento, né? de questões sociais, mas o objetivo final é o mesmo, levar pessoas para dentro do reino de Deus.